Bom, ok, pessoal. Então agora nós vamos aprender a colocar cotas no projeto, tá? Colocar a cota no projeto é relativamente simples de fazer, mas você precisa fazer a configuração das cotas de acordo com a escala do seu projeto. Lembrando, dependendo do seu objeto que você está representando, né? O tamanho da fonte da sua cota vai ter que ser menor ou maior, né? É a mesma coisa, assim, se você estiver fazendo um projeto, por exemplo, de um prédio, ou se você estiver fazendo um projeto de uma pilha, o tamanho da letra tem que ser diferente, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, nesse projeto que nós estamos criando aqui, onde nós temos as 6 vistas, né, de um elemento prismático, a gente já tem aqui a informação das fontes, falta agora colocar a informação das cotas, das dimensões. E as cotas, a gente vai colocar cota de ângulo, cota vertical, cota horizontal e cota inclinada também. Tá? Se for uma circunferência, você pode colocar cota de raio, de diâmetro. Como nós fazemos isso? Ok? Então, inicialmente, dentro aqui do nosso Rainbow, nós temos esse botãozinho, o primeiro botão chamado Home. E no Home, nós temos o campo Annotation. Dentro do Annotation, a gente tem esse primeiro campo, que é o Text, né? Que pode a gente colocar o text ou single line. E logo em seguida, nós temos o Dimension. Esse botão aqui, Dimension especificamente, que tem aqui uma cota, né, horizontal, ele vai permitir que você apenas cote linhas que estejam 100% horizontal ou 100% vertical. Se você quiser configurar colocar cota em algum outro elemento, nós temos que vir nesse campinho aqui, nesse outro dimension. Eu chamo ele de mini dimension. Porque ele tem uma setinha, quando a gente clica nesse mini dimension, ele apresenta um monte de modelos de cota para a gente. Entre eles, o linear, que é o horizontal para linhas verticais e horizontais, o align, que permite eu cotar linhas inclinadas, o angular para ângulo, o de arco, o de raio, o de diâmetro e assim por diante, ok? Num primeiro momento aqui, eu vou pegar o linear e vou cotar um projeto aqui, mas eu não sei qual o tamanho da fonte desse que vai vir para mim. Não sei se vai vir pequeno, se vai vir grande, se vai vir com muita casa decimal. Então, eu vou fazer um teste aqui. Provavelmente não vai vir uma boa configuração. Ó. Cliquei no ponto inicial, cliquei no ponto final e, olha, puxei. Uma coisa que eu não gostei, né? Essa linha aqui, ela tem 300 centímetros. Olha o tanto de casa decimal depois do ponto. Eu preciso disso? Né? Só se eu estiver trabalhando, sei lá, com microchip de computador, né? Passando para nanotecnologia, aí a gente vai trabalhar com a questão de casa decimal. Se é 300 centímetros ou 3 metros, né? Aqui o CAD inicialmente nós configuramos para trabalhar em centímetros. Então aqui no Options, no Drawing Utilities, deixa eu fechar isso aqui. Aqui no Drawing Utilities, Units, nós configuramos para trabalhar em centímetro, né? Eu só configurei para trabalhar em centímetro. Se eu quiser uma coisa de 300 em 1 centímetro ou 3 metros em 1, só esses 3 números aqui já bastam, esses outros aqui não precisam, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar essa cota, o tamanho do texto, o tipo de texto, as cores. Vou deletar essa cota aqui, que não está de acordo com o que eu quero. E agora eu vou acessar dentro do Rainbow o Annotate. Dentro do Annotate, tem aqui um campo chamado texto, que é para a gente configurar os textos gerais, como o que eu da vista inferior. E tem esse segundo campo aqui, chamado Dimensions. Esse Dimension aqui que é importante. Tá? Dentro desse Dimension aqui, se eu clicar nessa setinha, no primeiro campo, ele vai apresentar para a gente os Dimensions que já veio pré-configurados no CAD. Eu posso criar um Dimension novo ou eu posso arrumar um desses modelos aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira arrumar um modelo standard. Eu venho aqui no Manager Dimension Styles. Ele vai abrir essa primeira janela de gerenciamento dos estilos, né? E ele vai, nessa primeira aba aqui, ó, nesse primeiro campo aqui, ele apresenta para a gente os dois modelos que já estão pré-configurados. Tá?
Se eu quiser criar um novo, do outro lado aqui, ó, tem uma série de botões, entre eles o New. Se eu quiser criar um novo, vou clicar em New, ele vai me pedir um nome, né? Eu posso, sei lá, colocar lá cota 30, representando que 30 é a altura do texto que eu vou ficar da cota. É uma possibilidade. Você pode, inclusive, no projeto, criar várias cotas com várias fontes diferentes, dependendo do que você estiver projetando. Não tem problema isso. Você pode criar quantas fontes você quiser, tá? Vou dar um cancelo aqui, porque agora eu não quero criar, vou só modificar. Mas não tem diferença nenhuma entre criar e modificar. A única diferença é que quando você cria, você coloca um nome, mas depois você vai modificar do mesmo jeito, tá? Vou dar um cancelo aqui, porque agora eu quero clicar no Standard e vou... dentro desse campo Standard, quando eu clico no Standard, aqui, ó, ele está mostrando um preview, né, uma visualização de como o Standard está configurado. Se eu mudar para Annotative, ele vai mostrar como o Annotative está configurado. Cliquei aqui no Standard e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar em Set Current. O Set Current é para colocar o Standard como como fonte padrão aqui, cotas padrões, tá? Depois, vou pular um New, porque eu não quero criar. Vou clicar agora em Modify, que é modificar. Aí agora o Standard apresenta em nossa tela uma série de configurações importantes, tá? Ele abriu uma janela aqui com várias abas. Eu vou explicar dentro de cada aba os campos mais importantes. Eu não vou falar todos porque são muitos campos, senão vai demorar demais. Aí tem coisa que nem é tão relevante assim. Eu vou explicar aqui primeiro a questão do lines, dos símbolos, texto, etc. Tá? Vou vir aqui no lines. Se você já tiver configurado um layer, lá no Home Layer, né? Layer Proprietary, você configurou um layer onde você sabe que você quer colocar suas cotas, a gente vai configurar as informações de texto e de linha para seguir o layer que a gente configurou. No nosso caso, no caso aqui específico, a gente configurou um layer chamado P00, né, com a espessura de layer, com a espessura da linha 00, linha contínua, e da cor vermelha. Cliquei aqui, ó, então ele está aqui, ó. Ok? Eu vou colocar ele como padrão, para tudo que eu coloco, toda a cota minha ficar dentro dele. Vou fechar esse layer. Agora, com ele selecionado aqui, vou voltar lá no Annotate, setinha, Manage Dimension Styles. Abrir essa janela aqui novamente, vou agora no Modify. Voltei para a mesma janela que estava inicialmente. Aí agora, nós vamos aprender a configurar os campos mais importantes aqui. Primeiro, vamos no Line, tá? Gente, o Line é a configuração dessas linhas aqui, ó, que a cota vai utilizar. O Line ele é composto de 3 linhas, né? Uma linha chama Dimension Line, que é a linha principal. Então, se eu estivesse querendo cotar esse projeto aqui, por exemplo, eu ia ter uma Dimension Line, que é cotar o ponto inicial até o ponto final. E ia ter 2 linhas aqui, ó, chamada Extension Line, que cotam aonde começa e aonde termina o ponto. Então, ó, a Dimension Line é a principal e a Extension Line são essas 2 linhas auxiliares, tá? Como nós já configuramos um layer para ficar as cotas, aqui na cor, ó, observe que está branco o Dimension Line. O Dimension Line é a principal, ó. Então, nesse caso aqui, vai ser horizontal, nessa inclinada aqui vai ser essa inclinada maior. Na de ângulo vai ser essa linha, esse semicírculo. E nessa vertical vai ser essa linha vertical aqui, ó. Eu vou mudar ela para ser by layer, porque eu já configurei um layer. Tá vendo? Aí já veio. Se eu não tivesse configurado um layer, aí eu poderia colocar uma cor qualquer, poderia vir no vermelho, por exemplo, mesmo, né? Mas eu vou deixar by layer porque o meu layer já está configurado bacana. Line type é o tipo de linha. Cota, gente, é linha contínua. Mas o nosso layer lá também já está como linha contínua. Então, também eu vou deixar by layer. Se você não tivesse feito um layer, você ia colocar contínuo. Tá? Espessura da linha. Nós também vamos deixar by layer, porque a gente já configurou no layer lá. Se você quiser variar, aí você pode mudar aqui. Né? Se for uma coisa muito específica, você coloca o by layer. Beleza? Embaixo aqui do Dimension Line, nós temos o Extension Line.
O extension line são essas linhas, né, que estão auxiliares aqui ao dimension line. Eu vou colocar aqui no extension line também tudo by layer. Olha lá, na hora que eu coloquei by layer, já veio automaticamente elas vermelhinhas. E quando ela for de ângulo, quando ela for qualquer outra cota, também eu vou colocar tudo by layer, para não ter variação. Ok? Vamos para o segundo campo agora, os symbols and arrows. Esses symbols and arrows, ele mostra como é que você quer o acabamento da cota. Eu sempre coloco none, que significa nenhum. Se você clicar nessa setinha aqui, ó, vocês vão ver que uma das últimas opções, a penúltima, chama none. Tá? Qual que é a diferença de eu colocar none e colocar closed file, por exemplo? O closed file, se eu criar a cota usando isso aqui, o que vai acontecer? Quando eu fizer a cota, ele vai vir com um acabamento assim, ó, de uma setinha no Dimension Line. Eu acho isso desnecessário, tá? Por quê? Toda vez que você puder não ter alguma informação no seu projeto, porque ela não é relevante, é bom tirar, para você não poluir o projeto. Então, o projeto é feito de milhões de linhas, às vezes. Então, eu gosto de deixar o mais simples possível. Então, se em vez de fazer aqui o closed file, eu tivesse, por exemplo, escolhido o dot, deu dot aqui, o dot, viria uma bolinha aberta na pontinha dele. Olha, se eu escolhesse esse dot, o que aconteceria é que na minha cota aqui, ia vir essa bolinha aberta como acabamento final aqui, ó, na pontinha dela, tá? Eu acho essas informações realmente desnecessárias. Então, para não colocar isso, eu coloco sempre none. Nas três opções aqui, none, none e none. Beleza? Para não ter informação desnecessária no meu objeto. Vamos para o próximo campo que é importante, o campo text. Dentro aqui do text, o primeiro campo chama text styles, tá? Esse text style, observem que agora ele está usando o meu modelo standard. O que significa isso? Que o modelo standard que nós configuramos aqui no campo text, lá no annotate, ele está sendo usado como fonte para o texto aqui do meu objeto, tá? Da minha cota. Se eu quiser mudar isso, eu posso clicar aqui nesses pontinhos, ó, e eu posso, nesse momento, ou criar uma nova fonte, colocar, se eu clicar em new, eu criaria uma nova, ou eu posso alterar, né, para o anotativo aqui, ou para o text, né? O standard, ó, tá com uma altura de 30, para esse desenho aqui vai ser uma cota bacana, então não vou alterar, vou deixar standard mesmo, ok? Como já é uma fonte que eu deixei pré-configurado, quando tem aqui a altura de texto, ó, ele deixa bloqueado, tá vendo? Então ele não vai deixar eu mexer nem na altura do texto, nem na escala, porque já vai usar o que vem do standard que a gente configurou no texto. Depois, embaixo do text style tem um text color, que é a cor que eu quero do texto. Eu, particularmente, gosto de deixar by layer, para deixar vermelhinho, igual a Dimension Line e Extension Line. Ah, professor, eu queria deixar azul cian. Eu acho meio brega. Seu projeto vai começar a ficar meio esquisito, mas, né, você, como projetista, tem que saber tomar esse tipo de decisão. Vou deixar aqui by layer, tá? Esse fill color embaixo do text color, aí sim eu vou deixar none. Esse fill color, ele é como se fosse, ele te pergunta se você quer passar um marcador de texto sobre o seu texto. Como se fosse aquele canetão, né, marcador de texto. Se eu colocar aqui no yellow, por exemplo, olha que coisa brega, né, que ficou. Eu não faço isso com meus projetos, eu acho um pecado. Inclusive, quando você imprimir o seu projeto preto, né, você vai colocar lá em monochrome, isso aqui vai ser um borrão danado. Se quiser, quero verde, coloca lá verde, mas sofra à vontade, né? Mas eu recomendo colocar none, que é nenhuma, tá? Professor, se colocar branco, ele vai ficar meio esquisito também. Não é branco, é para colocar none, beleza? Agora, coisas importantes aqui sobre que a ABNT vai nos orientar, tá? A gente falta dois campos agora para eu apresentar aqui dentro do texto. O primeiro campo é esse text placement e o segundo é o text alignment. Eu vou primeiro explicar o text alignment porque ele vai ajudar na identificação do text placement, tá?
O Text Align ele fala o seguinte, galera, ó. A primeira opção do Text Align, que está marcado o meu, que é horizontal. O que significa isso? Você está perguntando como é que eu quero o alinhamento do texto no meu projeto. Se eu deixar horizontal, o campo vai vir sempre horizontal, tá vendo? Vai vir sempre horizontal o meu texto, né? Só que a ABNT não permite isso. A ABNT diz que quando a minha dimension line é horizontal, o texto tem que ser horizontal. Mas quando a dimension line é vertical, o texto tem que ficar na vertical. Se a dimension line é inclinada, o texto tem que ficar inclinado. Tá? Então, a gente tem que respeitar isso. E uma outra exigência que a ABNT fala para a gente também é que o texto ele sempre tem que ficar ou no meio da linha ou na parte de cima, nunca embaixo. Tá? Então, fazendo um desenho aqui bem rápido, seria o seguinte, ó, numa colocação de cota, por exemplo, horizontal, eu teria que obrigatoriamente ter o dimension line com o extension line nesse sentido, e o texto, obrigatoriamente, vamos supor que aqui tenha 10, ele tem que ficar aqui, ó, okay? Na parte de cima. Se fosse na vertical, vamos imaginar agora que vou cortar daqui até aqui, ó, ok? Aí o meu dimension line vai ficar na vertical, porque eu estou cortando um elemento na vertical, né, cortando essa linha. E o meu texto, ele tem que ficar nesse sentido aqui, ó. Se aqui fosse 10 também, eu colocaria 10 aqui, ó. Tem que ficar nesse sentido. Então tem que ou estar nesse sentido ou nesse. Nunca pode estar aqui no embaixo, tá? Embaixo do dimension line, ou dentro aqui do dimension line. Não pode, isso é errado. Isso aqui é errado, beleza? Ele tem que estar nesses dois sentidos aqui. E o texto, ou tem que estar em cima ou centralizado aqui no meio da linha, tá? Como que nós vamos fazer isso? Ó? Vou dar um clear aqui para limpar o desenho, fechar aqui. Para isso, ó, eu não posso deixar o alinhamento do texto horizontal. Eu tenho que mudar aqui para o Align with Dimension Line. Quando eu marco isso, observe aqui, ó, que o texto ficou inclinado quando estava inclinado, ficou horizontal quando estava horizontal e ficou vertical quando estava vertical. Ok? Então, essa é a primeira consideração importante. A segunda consideração importante, agora no texto placement, ele está perguntando aqui como que nós queremos que o texto fique colocado. Primeiro que o texto vertical, eu quero ele centralizado, ou quero sobre. Então, ó, observe, tá mexendo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse texto aqui centralizado, ó, ele vai para o meio do dimension line. Quando eu coloco above, ele vai sobre o dimension line. Se eu coloco aqui below, embaixo, ele vai para baixo. Não pode, não pode. Aqui ou você tem que escolher center ou above. Eu, particularmente, gosto de colocar o center, tá? Mas qualquer um dos dois que você pode colocar. E aqui no horizontal, também a mesma coisa, galera. Deixar ele no center. Se eu mudar aqui, o que ele está perguntando aqui? Como, por exemplo, tá vendo essa cota aqui, ó? Se eu colocar, por exemplo, eu posso colocar embaixo, na parte de baixo, saindo da orientação do Dimension Line, ou posso mudar a posição dela ali, deixar mais recuada, mais para cima, mais para baixo. Eu gosto de deixar... eu gosto não, agora é a BNT. A BNT fala que você tem que deixar centralizado, tá? A orientação, né, do texto, vou deixar left to right, porque é o que a gente lê no Brasil. Se eu estivesse na China, eu ia mandar inverter, né? Mas aqui eu vou deixar left to right, que é o que a gente lê normalmente, aqui da esquerda para a direita, né? A gente coloca da direita para a esquerda, fica um negócio meio esquisito, né? A gente sempre lê da esquerda para a direita no Brasil. Beleza? Com isso, o texto está configurado. Aqui dentro do Fit não tem nada tão importante por enquanto. No Primary Units tem. No Primary Units, olha que legal. Primeira informação aqui no Linear Dimension, ele está perguntando qual unidade que a gente trabalha. No Brasil, nós trabalhamos com decimal. Você poderia colocar engenharia, fracional, a arquitetura, né? Mas no Brasil, nós trabalhamos com decimal. Precisão. Gente, a precisão a gente já está trabalhando em centímetro. Para que a gente vai querer esse tanto de casa decimal? Olha como é que esse texto aqui tá ruim, olha. Esse aqui, por exemplo, está com 169 centímetros
0,3167. Para que isso? Vou sofrer. O meu desenho vai ficar poluído. Eu gosto de colocar aqui 100 casa decimal, porque a unidade que a gente está trabalhando, que é centímetro, já tem uma precisão boa. Então, vou colocar 100 casa decimal. Ah, professor, mas eu sou da engenharia mecânica, eu controlo mais. Coloca, então, no máximo 2. Mas, mesmo assim, cuidado com isso, tá? É necessário mesmo. Então, dependendo da sua profissão, escolha, né, o que você quer. Para a galera da arquitetura e da engenharia civil, normalmente, trabalhar em centímetros é mais do que o suficiente, né? Mas se você estivesse trabalhando com urbano, você ia pegar escalas de metros ou quilômetros, né? Então, depende muito do que você está fazendo. Então, precisamos colocar 0. Nesse momento aqui, nós configuramos tudo que era importante para ter uma cota bem configurada. Tem alguns outros campos aqui, mas realmente é muito campo, então fica inviável explicar tudo com muito detalhe. Com isso, depois que a gente selecionou isso, olha, eu vou dar um OK, tá? Vou dar um OK. Standard aqui está selecionado, beleza, vou fechar. Verifico aqui se está o standard selecionado bonitinho, tá bonitinho. E vou começar a adicionar as cotas, beleza? Olha, a primeira cota que eu vou colocar, eu vou voltar aqui no Home. Vou voltar no Home. Vou vir aqui no Mini Dimension, que é esse campinho aqui. Vou clicar na setinha dele e vou pegar o linear. Por que eu vou pegar o linear? Eu vou cotar as cotas verticais e horizontais. Ó. Então, como é que eu faço para cotar? Clico no ponto inicial, mexo o mouse até o ponto final. Quero cotar daqui até aqui. E agora eu mexo o mouse para onde que eu quero deixar a cota. Eu quero deixar a cota para cima ou para dentro do desenho? Normalmente a gente faz para fora do desenho, né? Se eu clico aleatoriamente, eu posso, olha, colocar a cota bem longe ou bem perto. Eu posso fazer aleatório? Posso. Basta dar um clique e soltar. Normalmente eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de deixar um padrão. Para eu colocar um padrão, eu venho aqui no Dimension, clico no ponto inicial, clico no ponto final. E na hora que eu estou mexendo o mouse para fora, em vez de dar um terceiro clique, eu vou digitar no teclado um valor. Por exemplo, vou digitar 40 e apertar Enter. Então, eu tenho uma distância aqui, ó, padronizada agora, de 40. Tá? Então, eu vou vir agora, ó, cotei essa horizontal, agora eu vou cotar uma vertical. Vou vir aqui no linear, vou cotar agora essa vertical. Vou fazer a mesma coisa, vou mexer o mouse para o lado que eu quero, digitar no teclado 40 e apertar Enter. Tá? Eu acho que eu digitei errado o valor. Agora sim. E a última horizontal é essa aqui. Vou digitar 40 no teclado, apertar Enter. E a última, essa aqui. Seleciono 40 no teclado, aperto Enter. Beleza. Então, as horizontais e verticais foram. Eu não devo usar o linear nessa linha inclinada. Por quê, galera? Essa linha inclinada, vocês têm que imaginar que isso aqui é como se fosse a hipotenusa de um triângulo. Eu poderia ter um triângulo, por exemplo, daqui até aqui e, né, fazendo essa área. Se eu cotar o linear, ele vai pegar a distância vertical ou a horizontal, ele não vai pegar a hipotenusa. Vamos fazer esse teste para ver, ó. Vou deletar essas duas linhas para nem ter referência. Se eu pegar o linear, ó, e eu tentar medir essa altura aqui, ó, essa peça, olha, na hora que eu clico no segundo ponto, olha a cota que ele está me dando. Ou ele vai me dar a altura, que está de 300, ou a horizontal aqui de 300. Ele não me dá o valor da hipotenusa. Para eu pegar o valor da hipotenusa, eu vou vir aqui no Align, eu vou clicar agora sim no ponto inicial, no ponto final, e jogar os meus 40. Vocês viram que a hipotenusa tinha 300, a primeira hipotenusa, o cateto, né, desculpa. Meu primeiro cateto aqui estava com 300, o segundo cateto com 300. E a hipotenusa para ligar esses dois catetos deu 424. Então, por isso a importância de colocar os catetos, o projeto corretamente, tá? A cota correta. A última cota que nós vamos usar nesse projeto específico aqui, vamos usar agora a cota chamada angular. Olha que genial o angular, galera. Imagina que você precisasse saber o valor desse ângulo aqui. Você ia ter que fazer contas matemáticas bem apuradas, né? Ou você clica no angular,
clica na primeira linha, na segunda linha e puxa. Olha lá, ele te deu o valor do ângulo, sem ter nenhum trabalho. Ah, quero fazer de novo. Olha lá, vem aqui de novo, ó, provavelmente vai ser o mesmo ângulo, né? É isso. Senão ia ter alguma coisa errada, matematicamente falando. Ah, professor, mas eu quero medir um ângulo de 90 graus aqui para ver se está certinho. Ah, faz, ó, sem problema. Ó. Aqui, ó, 90 graus. Tá vendo? Com isso, as nossas cotas estão prontas. Então, agora cotem todo o projeto, né? O que vocês tiverem que cotar, cotem todas as informações do projeto todo bonitinho, para que vocês consigam treinar, né? E uma coisa interessante também legal, depois que vocês tiverem feito essas cotas e tal, voltem lá como uma atividade para aprender, volta lá no Annotate, vem no Management Style, cria uma nova, né? Então, eu posso criar aqui uma nova com texto 40, né? E configura essa cota para vocês treinarem, né? Porque às vezes no projeto você pode ter cotas diferentes, tamanhos diferentes. E isso vale muito a pena aprender, ok? Então, é isso. Parte de cotas é relativamente simples, é um pouquinho longo de explicar tudo, mas é super útil. Espero que todo mundo tenha aprendido aí e pegado o jeitinho, beleza? Isso aí.